Estão animados, irmãos? Estão aí? Espero que você dê uma acordada, se você está meio cansado, sexta-feira o corpo começa a relaxar, né? Mas eu queria que você me acompanhasse agora, tá bom? Que você me acompanhasse, porque agora vamos tratar de um tema muito importante. A primeira parte foi um pouco mais teórica, mas agora eu queria que você me acompanhasse nesse tema, ó. Como estudar e ensinar a Bíblia. Como? Como fazer? Como estudar e ensinar a Bíblia? Você não acha que isso é uma pergunta importante? Eu acho que é muito importante. Então, você está com o seu caderno, ou sua caneta, seu lápis, para tomar nota. Eu estava lendo alguns comentários aqui no YouTube, pastor Paulo, e algumas pessoas dizendo que estudar a lição da escola sabatina é um mini curso de teologia. É verdade. Se você estudar a lição de escola sabatina todos os dias e responder às perguntas, imagine em 4 anos de estudo da lição, quanta informação você vai ter. Então, estuda a lição de escola sabatina. Irmãos, eu disse na primeira aula que para nós adventistas, a Bíblia é especial, né? É sacra, é autoritativa, é confiável. A Bíblia é modelar, a Bíblia é fonte de doutrina. Bom, em essência, a Bíblia é muito importante. Nesse sentido, qual que é a nossa resposta? Devemos estudar a Bíblia, né? Devemos estudar a Bíblia. A pergunta é, como devemos estudar a Bíblia? De que maneira? Quais as orientações que devemos seguir para estudar a Bíblia? Ou eu abro e começo a ler e a entender? Bom, na aula de agora, eu quero mostrar o próprio Jesus. O próprio Jesus. Por que o próprio Jesus? Porque, irmãos, Jesus Cristo é a revelação do Pai, certo? Certo. Jesus Cristo é o único caminho para o Pai, de João 14,6. Está lembrando desse texto? Então, se Jesus Cristo é nosso modelo de vida, por que não tomá-lo como nosso modelo de estudo e ensino da Bíblia? Nesse sentido, eu quero convidar você que me acompanha agora para que vejamos como é que Cristo ensinou ou estudou a Bíblia e que nós possamos usar esse método, essa maneira como Jesus fez. Eu já digo para vocês que haveria outros jeitos de estudar a Bíblia, claro, mas eu escolhi um. Eu escolhi um que está em Lucas capítulo 24, versículo 27, tá bom? Você está com sua Bíblia aí? Eu vou ler o texto. Lucas 24, 27. É a partir desse verso que eu quero estudar com vocês, de uma maneira um pouco mais prática, como estudar a Bíblia, já que a Bíblia é tão importante, como estudar a Bíblia. Lucas 24, 27, diz assim: E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Vou ler de novo. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Muito bom. Irmãos, olha só. Esse texto é lindo. Merece uma abordagem profunda, detalhada. Aliás, se você quer estudar um pouco mais sobre esse texto, suas implicações, eu escrevi um livro há algum tempo atrás chamado Como Jesus Lia a Bíblia, publicado pela Unas Press. Como Jesus lia a Bíblia, a hermenêutica de Cristo. Você pode aprofundar este tema um pouco mais lendo esse livro meu. Mas, irmãos, eu quero entrar nesse texto e mostrar 5 elementos importantes, ou 5 fases, 5 etapas, digamos, que são muito essenciais quando nós estudamos e ensinamos a Bíblia. Tá com seu caderno pronto para tomar nota? Tá com sua caneta pronta? Então vamos lá. Fase número 1. Eu quero chamar de interpretação autorresponsável. Tá bom? Por que autorresponsável? Porque olha só a frase, e começando por Moisés. Isso, deixa essa tela maior agora aí, por gentileza, para que as pessoas acompanhem, tá bom? E depois, quando eu quiser uma tela menor, eu te falo. Acho que é o João que está conduzindo isso. Olha aí, ó. E começando por Moisés. Quem começou? Quem começou? Foi Jesus que começou. Bom, então, o que Jesus fez? Jesus começou um estudo bíblico por sua conta.
Ele que conduziu o estudo bíblico. Podemos dizer que ele tomou a iniciativa. Ele conduziu o processo interpretativo. Cristo assumiu a responsabilidade de estudo da palavra de Deus. O que nós, leitores, devemos fazer então? Bom, algumas coisas. Número 1, nós como leitores, como estudantes da Bíblia, devemos tomar a iniciativa de abrir a palavra e estudar a palavra. Não precisamos esperar que outro nos diga. Nós temos que tomar essa iniciativa. Ou seja, cada um de nós precisa estudar a Bíblia por sua própria conta. Cada um de nós precisa assumir a responsabilidade de estudar a Bíblia. E em segundo lugar, não devemos entregar a terceiros o papel de compreender a Bíblia. De quem é esse papel? De quem é esse dever? De quem é essa responsabilidade? Nossa. A responsabilidade de estudar a palavra é nossa. Não devemos delegar a outra pessoa. Tá bom? Pode tirar a tela grande, porque agora eu vou conversando a respeito dessa fase número 1. Deixa a minha tela um pouco maior, por gentileza. Irmãos queridos, em relação a esta fase número 1, deixa eu dizer algumas coisas para vocês. Vivemos numa época em que muita gente está entregando a sua compreensão da Bíblia a gente que faz vídeos, pessoas que têm canais. Muitas pessoas querem saber o que um texto significa, não vão mais à Bíblia. Buscam lá um comentário bíblico, buscam um canal. O pastor fulano fala muito bem sobre esse texto, deixa eu ouvir. Aí a pessoa escuta, pronto, agora eu já sei o que esse texto significa. Bom, isso é bom e é ruim. É bom porque se essa pessoa que é um youtuber, um pastor, um professor, um influenciador, se essa pessoa está sendo correta na sua interpretação do texto, tudo bem. Mas se está sendo incorreta, aí é um problema. A pergunta é, como é que você sabe se ele está falando certo ou não está falando certo? Só tem um jeito, é você mesma estudar a palavra de Deus. Sabe o que eu fico pensando, irmãos queridos? Vivemos numa época em que as postagens sobre a Bíblia parece que são mais importantes do que a própria Bíblia. E eu acho que isso é muito ruim. Isso é muito ruim. É por isso que quero insistir com o seguinte, irmãos queridos. Cada um de nós precisa ser responsável por tomar iniciativa de estudar a palavra de Deus. Aí, fase 1, interpretação autorresponsável. Quem que tem que fazer isso? Não é o pastor, não é o professor de escola sabatina, é você, eu. Cada um de nós tem que ser responsável pela nossa compreensão correta da palavra de Deus. Por isso, irmão querido, deixa eu falar uma coisa para você. Eu queria que hoje você assumisse diante de Deus o compromisso de estudar a palavra todos os dias. Sistematicamente e insistentemente. Eu queria que você assumisse o compromisso de estudar a palavra de Deus por sua conta. Não fique esperando que outro diga, não, você... Os tempos que vivemos são difíceis, não podemos confiar meramente, cegamente nos outros. Nós temos que estudar a palavra de Deus. Aí estão reavivados, todos os dias um capítulo. Hoje foi Gênesis 22, amanhã Gênesis 23, cada dia um pouquinho, com oração para que o Espírito Santo nos ensine a correta compreensão da sua palavra. Você está afim de assumir o compromisso de você estudar a Bíblia e de você compreender a Bíblia? Sim, eu queria que você escrevesse ali no YouTube ou no Facebook, que você escrevesse. Sim, eu assumo o compromisso. Vai lá, escreve aí. Sim, eu assumo o compromisso. Vai lá, escreve aí. Sim, eu assumo o compromisso de estudar a Bíblia. Eu quero ver ali que você participe e que você diga, eu quero assumir o compromisso de estudar a palavra de Deus. Eu vou entrar agora aqui para ver se você está atento. Vamos lá. Quero ver se você está atento. Tá lá? Regiane Assunção, sim, disse eu, sim. Maiara, sim, eu assumo o compromisso. Quem mais? Ângela, sim. Maravilha. Lúcia, sim, eu assumo o compromisso. Maria Socorro, sim. Edson, sim, eu assumo o compromisso. Ricardo, sim, eu assumo o compromisso. Uau! Ileia, sim, eu assumo o compromisso. Humberto, sim, eu assumo o compromisso.
Poxa, estou empolgado aqui, pastor Paulo. Que bênção. Lindon, sim, eu assumo o compromisso. Rejane Correa, sim, eu assumo o compromisso. Ilza, sim, eu assumo o compromisso. Maravilha. Que bênção. Paulo César, a Sandra, o Lucelino, a Djanira, o Eduardo, quem mais? O José Newton, o Ronaldo Oliveira, que assume o compromisso, a Bianca também, o Francisco, enfim, dezenas de pessoas. É isso. Sabe quem que tem que ser o teólogo? É você. É você, Francilene. É você, Aline. É você, Alê. É você, Walter. É você que tem que estudar a Bíblia. Por quê? Porque Jesus tomou o compromisso de estudar a Bíblia. Ele. Então é você, Ana, que tem que fazer isso. É você, Aurora, que tem que fazer isso. É você, Edivan, que tem que fazer isso. É você, Antônio, que tem que fazer isso. É você, Marcos, que tem que estudar a Bíblia. É você, Misael, que tem que ser um teólogo estudando a Bíblia. É você, Jailson, que tem que fazer isso. Muito bom. Obrigado à equipe que nos ajudou a mostrar as pessoas que estão assumindo o compromisso de estudar a Bíblia. Essa é a primeira fase. Fase número 2. Vamos lá, fase número 2. Pode deixar em tela grande aqui. Fase número 2 é a interpretação cronológica. O que diz o texto ali, a frase? E começando por Moisés. Interessante, né? O que Jesus fez aqui, irmãos? Ele partiu de um referencial histórico. Ele convidou Moisés como uma espécie, digamos assim, de testemunha de seu estudo bíblico. Esses dois discípulos estavam desanimados. Então Jesus animou como? Dando um estudo bíblico. Você quer animar alguém? Dê um estudo bíblico. Quer fortalecer a fé de alguém? Dê um estudo bíblico. Foi o que Jesus fez. Esta frase, começando por Moisés, significa que Jesus Cristo investigou em todas as Escrituras, mas ele começou pela lei e os profetas. Pela lei e os profetas. Este assunto de começar como Moisés, como testemunha, me faz lembrar Atos 2,42, viu? O que diz Atos 2,42? Vou ler aqui rapidinho, ó. Atos 2,42 diz assim: e perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. As pessoas, para perseverar e para ficar unânimes, elas mantinham contato com a Bíblia. Então, irmãos queridos, interpretação cronológica. O que o leitor deve fazer, então? Examinar o tópico diacronicamente. O que significa isso, pastor Adolfo? É historicamente, de acordo com o andar histórico dos acontecimentos, observando atentamente as mudanças que tenham ocorrido, a fim de compreender plenamente o todo do assunto. Outra coisa importante é considerar o momento histórico em que os fatos estão acontecendo. Afinal de contas, faz toda a diferença saber, por exemplo, se aquilo que você está lendo na Bíblia ocorreu antes do dilúvio ou depois do dilúvio. Se ocorreu no Novo Testamento ou no Antigo Testamento. Se ocorreu antes da construção do templo ou depois da construção do templo. Se ocorreu antes do Êxodo ou depois do Êxodo. Então, essa colocação, essa linearidade histórica é importante. Ah, mas ele disse isto neste período. Esse texto que eu li na primeira aula de Gênesis 15:6 apresenta a salvação pela fé antes do evento do sacrifício do quase sacrifício de Isaac. Então, ou seja, não há margem a dúvida para dizer de que Abraão recebeu a salvação pela fé e não pelas obras. Tá bom? Então, olha só, vou dar uma dica prática nessa segunda fase, interpretação cronológica. Toda vez que você estiver lendo um texto, faça algumas perguntas. Por exemplo, em que época foi escrito este texto? Esse verso, essa história, foi quando, mais ou menos? Então aí, amigos, ajuda muito você ter uma Bíblia de estudos. Né? Eu tenho aqui comigo a Bíblia de Estudo Andrews. A Bíblia de Estudo Andrews está aqui, ó. Até sumiu o nome, mas é a Bíblia de Estudo Andrews. Tanto usar ela, está aqui, ó. A Bíblia de Estudo Andrews tem uma introdução para cada livro da Bíblia. E nas notas de rodapé há orientações históricas, exegéticas, teológicas, às vezes arqueológicas. Aí você consegue se situar na história do texto, da narrativa que está sendo apresentada. Então, eu gosto muito desta Bíblia de Estudo Andrews, que o texto bíblico é da Sociedade Bíblica do Brasil, mas os comentários foram feitos por teólogos da Igreja Adventista. E eu também uso muito esta Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada,
que também tem introdução a cada livro da Bíblia e que também tem orientações em relação à história, quando aconteceu, quando o livro foi escrito, para quem foi escrito, etc. Então faça essa pergunta. Aproximadamente em que época foi escrito este texto, este verso? Quem escreveu? Faz diferença saber se foi Paulo que escreveu, se foi João que escreveu. Quem escreveu? Outra coisa, que pessoas estão envolvidas nesta história? Outra pergunta, este verso ou esta história faz parte de qual evento histórico? E como eu já disse anteriormente, que pessoas estão envolvidas, direta ou indiretamente? Bom, essas perguntas ajudam a esclarecer a fase número 2, que é a interpretação cronológica, que tem a ver com história. Tá bom? Alguns podem perguntar, pastor Adolfo, mas eu não tenho habilidade para saber quando o texto foi escrito. Então, se você quer ser um teólogo estudando a Bíblia todos os dias, sem precisar ir ao seminário, você vai ter que ter alguns livros. Você vai ter que ter a Bíblia de Estudo Andrews. Você vai ter que ter, aos poucos, comprando o comentário bíblico adventista, que são 9 volumes, além dos 7 de comentários, tem o dicionário, tem o tratado. Você vai ter que comprar esse material. Você vai ter que comprar um ou outro dicionário teológico, tratado de teologia. É porque você vai se munir de ferramentas que vão ajudar você a compreender o panorama, o contexto da história que você está lendo. Tá bom? Vamos para a fase número 3, que meu tempo está avançando rapidamente. Fase número 3. Deixa maior agora aqui o slide, por gentileza. Aqui, ó. A frase aí, começando por Moisés e todos os profetas, e no final diz assim, em todas as escrituras. O que Jesus fez aqui, irmãos? Ele lidou com toda a escritura. Ele lidou com toda a escritura. O que o leitor deve fazer? Considerar as evidências a partir do contexto amplo da Bíblia. Comparar a escritura com a escritura. Perceber em toda a Bíblia temas conexos e as conexões que há entre esses temas e esses versos. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita gente que lê a Bíblia e não se atenta para o contexto. Simplesmente foca naquele pedacinho e não é capaz de ler o que está escrito antes, o que está escrito depois e o contexto mais amplo, que é o capítulo todo, que é o livro todo e que é a Bíblia toda. Tem um grupo por aí que diz assim, Jesus é a chave hermenêutica. Eles dizem assim, se Jesus é a chave hermenêutica, você só tem que estudar o que Jesus disse no Novo Testamento. Olha, isso é um ensino tão errado, porque o próprio Jesus, quando ensinou, ele citou a torto e direito o Antigo Testamento. E aí? E aí, como é que essa turma propõe? Jesus, chave hermenêutica, dizendo que você só tem que ler os evangelhos, quando o próprio Jesus citou histórias do Antigo Testamento. Por exemplo, ele falou de Abel, em Lucas 11:51. Ele falou de Noé, em Mateus 24, 37 a 39. Ele falou de Abraão, em João 8:56. Ele falou da circuncisão, em João 7:22. Ele falou de Sodoma e Gomorra, em Mateus 8:11. Ele falou do maná, em João 6:31. Ele falou da serpente no deserto, em João 3:14. Ele falou de Davi, em Mateus 12, 3 e 4. Ele falou de Salomão, em Mateus 6:29. Ele falou de Elias, em Lucas 4:25. Ele falou de Eliseu, em Lucas 4:27. Ele falou de Jonas, em Lucas 11:29. Ele falou de Zacarias, em Lucas 11:51. E aí? Quer dizer que agora só pode estudar os evangelhos? Quando o próprio Jesus fez o quê? Ele se referiu a todos os profetas em todas as escrituras. Claramente, a atitude de Jesus para com todas as escrituras era de completa confiança. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ler toda a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E aos poucos você vai compreendendo como é que esses textos, essas histórias se relacionam, como é que aquilo que é dito no Antigo Testamento se cumpre no Novo Testamento. Tá bom?
Vamos rápido para a gente ir para o finalzinho. Fase número 4, interpretação cuidadosa. Olha a frase. Explicou-lhes. O que Jesus fez, irmãos? Ele explicou as Escrituras. O que você e eu temos que fazer? Examinar cuidadosamente, meticulosamente a passagem bíblica em questão, considerando as palavras em seu contexto, a fim de determinar o significado apropriado. Explicar significa interpretar corretamente. Antes de explicar algo a alguém, você precisa entender, né? Antes de você aplicar o texto, você tem que explicar o texto. Esse é um erro que às vezes nós cometemos quando pregamos. A gente lê a Bíblia e já começa a aplicação. Não, irmão, não, senhor. Você tem que ler a Bíblia e começar a explicar. E depois de explicar é que você vai aplicar. E algumas vezes a explicação é tão boa que você nem precisa nem aplicar, porque o irmão que está ouvindo o sermão, quando compreendeu corretamente a explicação, ele começa a fazer a aplicação para a sua própria vida. Tá bom? Então, tem que haver uma interpretação cuidadosa, uma explicação cuidadosa. Significa você dar detalhes daquilo que... Olha aí, nesse texto de Lucas 24, não estamos lendo, por que os discípulos, esses dois, estavam tristes? Porque eles não compreenderam corretamente as profecias em relação à morte do Messias. Não compreenderam que ele tinha que morrer para salvar as pessoas e ele tinha que ressuscitar ao terceiro dia. Eles estavam assim chateados porque não compreenderam corretamente. Quando Jesus lhes explicou corretamente ao longo das Escrituras, aí a fé se reanimou e eles voltaram com fogo para evangelizar o mundo. Então, a interpretação cuidadosa tem o poder de fortalecer a nossa fé. Porque a interpretação cuidadosa tem a ver com a verdade cuidadosamente apresentada. Tá bom? Aí, claro, aí você tem uns detalhes importantes, quem é o autor do texto, quem fala no texto, por que o livro foi escrito, para quem foi escrito, e obviamente não há tempo de entrar nesses detalhes. Finalmente, número 5, fase número 5, interpretação cristocêntrica. Diz o texto, ele explicou-lhes o que constava a respeito dele. O que constava a respeito. O que Jesus fez? Lidou com o que falava dele. Interessante, né? Ele falando dele próprio. O que o leitor deve fazer, irmãos? Descrever a maneira pela qual o ensino bíblico se relaciona com Cristo. Temos aqui, irmãos, o início de uma exegese messiânica. Aprendemos, portanto, que toda a Escritura aponta para Jesus. E que o nosso crescimento como cristãos depende tanto de nossa experiência com Ele, como de nosso engajamento com a Escritura dele. Não é apenas Cristo e não é apenas a Escritura. É um e outro. É o Cristo que está na Escritura, mas é também o Cristo da Escritura. Não estou falando de Cristo como chave hermenêutica, já expliquei. Estou falando de Cristo como o centro do texto. Cristo é o centro do texto, assim como ele é o centro de nossa vida. Por isso, estudar toda a Bíblia, todo o cânon bíblico, fortalece o nosso conhecimento. Por isso, irmão querido, ao ler um texto, pense que aspectos do caráter de Cristo eu posso ver neste texto ou neste livro. Que aspectos do poder de Cristo este texto me mostra e que fortalece a minha própria fé. Irmãos queridos, meu tempo terminou, deixa eu perguntar para vocês, como é que vocês têm estudado a Bíblia? Eu falei hoje de um método de 5 partes, né? Muito simples. Um método que consta de 5 partes, muito simples. Fase 1, a interpretação autorresponsável. Fase 2, interpretação cronológica. Fase 3, interpretação abrangente. Fase 4, interpretação cuidadosa. E fase 5, interpretação cristológica. Como é que você tem estudado a Bíblia? Que tal seguir o exemplo de Cristo? Veja em cada história a pessoa do Salvador. E então a palavra terá outro sentido e terá outro sabor. E não se esqueça, a Bíblia é um alimento constante, sistemático, diário. Amém.